Imagina acordar todas as manhãs com uma confiança inabalável, sem medo do julgamento dos outros, sem dúvidas sobre o seu próprio valor. Imagine sentir-se dono da sua vida, capaz de enfrentar qualquer desafio com determinação e clareza. Já se perguntou o que aconteceria se sua autoestima não dependesse da opinião alheia, dos seus sucessos ou fracassos, mas de algo muito mais profundo? O estoicismo tem a resposta. Não é uma filosofia de palavras vazias nem promessas irreais. É um guia testado ao longo dos séculos, usado por imperadores, guerreiros e grandes pensadores para construir uma mentalidade indestrutível. Porque a autoestima não é sobre repetir frases motivacionais diante do espelho ou esperar que o mundo te valide. Trata-se de agir com virtude, de treinar sua mente, de deixar de ser escravo de emoções que você não controla. Hoje vou revelar princípios poderosos, fundamentos que resistiram ao teste do tempo e que, se você os aplicar, vão transformar a maneira como você se enxerga. Porque o verdadeiro poder não vem do que você possui, nem do que os outros pensam de você, mas do que você decide ser. Antes de começarmos, quero que você faça algo poderoso. Vá até os comentários e escreva: "Hoje renasço com a força de um estoico". Por quê? Porque quando você escreve, você declara. Você registra isso em sua mente, em seu subconsciente. E é aí que a transformação começa. Não é apenas uma frase, é um compromisso consigo mesmo. Então escreva agora. Deixe sua mente absorver isso e prepare-se para transformar a maneira como você se enxerga. Vamos começar. Número 1. Mude o seu conceito de si mesmo. Sua vida muda quando você muda a forma como se vê. O estoicismo nos ensina que não somos vítimas das circunstâncias, mas sim da nossa percepção sobre elas. Epicteto dizia que não é o que nos acontece que nos afeta, mas a forma como interpretamos o que nos acontece. E essa interpretação está diretamente ligada à imagem que temos de nós mesmos. Se você se vê como alguém fraco, limitado ou incapaz, suas ações estarão alinhadas com essa imagem. Mas se você se vê como alguém forte, disciplinado e em constante crescimento, você agirá de acordo com essa visão. A sua autoestima não é determinada por fatores externos, mas pela diferença entre a pessoa que você é hoje e a pessoa que deseja se tornar. Quanto maior for essa diferença, maior será a insatisfação. Mas se você trabalhar ativamente para reduzi-la, você se sentirá mais completo, mais no controle do seu destino. A ciência do comportamento confirma o que os estoicos já sabiam há séculos. As pessoas que visualizam ativamente o seu crescimento pessoal, que se enxergam em um processo de transformação, têm uma autoestima mais elevada. Não porque já sejam perfeitas, mas porque estão no caminho para se tornarem a melhor versão de si mesmas. O progresso é o combustível da confiança. Você não precisa ser o melhor, só precisa ser melhor do que ontem. Para mudar o seu conceito de si mesmo, primeiro você precisa definir quem quer ser. Não basta dizer, quero ser bem-sucedido, ou quero ser mais forte. Seja específico. Como é a pessoa que você deseja se tornar? Quais valores a definem? Como essa pessoa pensa, age e enfrenta os problemas? Escreva uma descrição detalhada dessa pessoa ideal, não apenas em termos de conquistas, mas em termos de caráter. Essa pessoa é disciplinada? É resiliente? É justa? Depois estabeleça objetivos concretos para se aproximar dessa versão de você mesmo. Defina metas de curto, médio e longo prazo. Não pense em resultados imediatos, porque mudanças profundas levam tempo. Foque nos hábitos diários que constroem sua identidade. Se você quer ser mais disciplinado, comece com pequenas ações diárias que reforcem essa qualidade. Se quer ser mais sábio, dedique tempo para ler e refletir. Se deseja ser mais forte mentalmente, desafie-se a sair da sua zona de conforto. Os estoicos entendiam que a virtude não é um estado, mas um processo. Ninguém se torna sábio da noite para o dia. É uma prática diária, uma série de escolhas que se acumulam ao longo do tempo. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador de Roma, lembrava-se constantemente de que deveria agir com humildade, autodisciplina e justiça. Não porque já fosse perfeito, mas porque sabia que precisava trabalhar nisso todos os dias. O resultado dessa mudança na forma como você se vê será um aumento na sua autoestima. Não porque você depende da validação externa, mas porque verá que está alinhado com a pessoa que deseja se tornar. Quando você acordar de manhã e agir como um homem ou uma mulher forte agiria, estará reforçando essa identidade. Quando enfrentar uma dificuldade com coragem e serenidade, estará demonstrando que é a pessoa que decidiu ser.
Não se trata de esperar o momento perfeito, nem de se comparar com os outros. Trata-se de assumir o controle da sua vida e se comprometer consigo mesmo. Você é responsável pela pessoa que se torna. Cada ação, cada decisão, cada pensamento aproxima ou afasta você desse ideal. A chave está na constância. Você não precisa fazer grandes mudanças de um dia para o outro, só precisa melhorar um pouco a cada dia. Como dizia Sêneca, enquanto vivermos, continuemos aprendendo a viver. Não há um ponto final nesse caminho. Não há uma meta definitiva, apenas um compromisso contínuo com a excelência. Então, hoje, agora mesmo, decida quem você quer ser. Escreva, leia todas as manhãs, haja de acordo com isso, e verá como, com o tempo, o conceito que você tem de si mesmo se transformará, e com ele sua vida inteira. Número 2. Aceite o que você não pode mudar. Você não é um Deus, não controla o universo, não decide quando vai chover, nem como os outros vão agir. A única coisa que realmente está sob o seu controle é como você pensa, como reage e como decide agir. A maioria das pessoas sofre porque gasta sua energia em coisas que jamais poderão mudar. Elas se frustram, se desesperam, ficam cheias de ansiedade tentando manipular a realidade à sua maneira. Mas o estoicismo nos ensina que a verdadeira força está em aceitar o que não depende de nós e direcionar nossa energia para o que realmente podemos controlar. Quando você perde o emprego, quando alguém te trai, quando o trânsito te prende por horas, a pergunta-chave é: posso controlar isso? Se a resposta for não, então se preocupar é apenas uma perda de tempo e energia. Mas o que você pode controlar é a sua reação. Você pode permitir que a raiva ou a ansiedade te dominem, ou pode escolher manter a calma e agir com inteligência. Marco Aurélio dizia com clareza: dê-me a serenidade para aceitar o que não posso mudar, a coragem para mudar o que posso e a sabedoria para reconhecer a diferença. A ciência confirma essa ideia. A psicologia mostra que as pessoas que praticam a aceitação ativa têm níveis de ansiedade mais baixos e uma resiliência emocional maior. Isso não significa resignação nem passividade, mas sim entender que lutar contra o imutável é uma guerra perdida. Em vez disso, focar a energia no que podemos mudar nos dá poder, devolve a sensação de controle sobre nossas vidas. Imagine que um atleta se machuca antes de uma competição. Ele pode amaldiçoar sua sorte, se sentir vítima do destino e se afundar na frustração. Ou ele pode aceitar sua situação e se perguntar: o que eu posso fazer agora? Talvez ele possa usar esse tempo para fortalecer outras partes do corpo, para treinar sua mente, para se preparar melhor para o retorno. A diferença entre uma mentalidade fraca e uma mentalidade forte está nessa capacidade de aceitação e foco. Cada vez que você se deparar com uma situação que te perturbe, pare por um momento e pergunte a si mesmo: tenho controle sobre isso? Se a resposta for sim, haja. Se a resposta for não, pare de resistir e canalize sua energia para o que você pode mudar. Alguém te critica injustamente. Você pode controlar a opinião dessa pessoa? Não. Mas você pode controlar como reage. Pode escolher não deixar que as palavras dela te afetem. Se chover no dia em que você planejava sair, você pode controlar o clima? Não. Mas você pode ajustar seus planos e seguir em frente sem se frustrar. A vida está cheia de situações imprevisíveis, de circunstâncias que não dependem de você. Se você permitir que essas coisas ditem o seu estado de espírito, estará constantemente à mercê do mundo exterior. Mas se você treinar sua mente para aceitar o que não pode mudar e focar sua energia no que pode, você será imperturbável. Os estoicos chamavam isso de ataraxia, uma tranquilidade inabalável, a paz que vem de saber que nada externo pode abalar o seu espírito se você não permitir. Quando você domina essa mentalidade, sua confiança cresce. Você deixa de se sentir impotente porque entende que sempre há algo que você pode fazer, mesmo que seja simplesmente aceitar e seguir em frente. Aceitação não é fraqueza, é força. É a capacidade de encarar a realidade de frente sem negá-la, sem fugir dela, sem reclamar. E a partir daí, tomar as melhores decisões possíveis. Então, da próxima vez que você enfrentar uma situação difícil, em vez de resistir e lutar contra o inevitável, pare, respire. Pergunte-se: posso mudar isso? Se a resposta for não, solte. Não se prenda ao sofrimento. Não desperdice sua energia com o que está fora do seu controle. Aceite, adapte-se e siga em frente. Esse é o verdadeiro poder. Número 3.
Melhore sua aparência física e atitude. Seu corpo e sua aparência são uma extensão da sua disciplina. Não se trata de superficialidade ou de impressionar os outros, mas de respeito próprio. Marco Aurélio dizia que tudo o que fazemos deve estar em harmonia com a natureza e a razão, e isso inclui a forma como nos apresentamos ao mundo. Se você cuida da sua mente, mas negligencia o seu corpo, existe uma incoerência. Você não pode exigir respeito se não respeita a si mesmo primeiro. A maneira como você se veste, a forma como você caminha, a expressão no seu rosto, tudo isso comunica quem você é antes mesmo de você dizer uma única palavra. Não se trata de se vestir com luxo ou seguir tendências de moda, mas de refletir ordem e autocontrole. Epicteto ensinava que devemos nos concentrar no que está sob nosso controle, e a maneira como você se apresenta é totalmente sua responsabilidade. Ninguém te impede de sair com roupas limpas, de manter uma postura firme e de sustentar um olhar confiante. O impacto da aparência na mente é real. A psicologia confirma. O autocuidado está ligado a níveis mais altos de confiança e bem-estar. Não é um truque ou uma ilusão. É uma mensagem que você envia ao seu cérebro. Se você se veste com descuido, sua mente assume essa postura. Se você anda curvado, seu corpo interpreta que você está derrotado. Mas se você se arruma com propósito, se você se move com determinação, sua mente responde de acordo. Observe um guerreiro antes da batalha. Ele não entra com os ombros caídos ou com o olhar no chão. Ele se apresenta com presença, com firmeza, com controle. Não importa se ele sente medo, sua atitude não revela isso. É assim que você deve enfrentar o mundo todos os dias, não como alguém que se esconde, mas como alguém que se apresenta com segurança. Sua higiene pessoal é essencial. Você não pode esperar se sentir bem se negligencia o básico. Um banho pela manhã, um cabelo bem arrumado, uma roupa limpa, são detalhes simples, mas poderosos. Você não faz isso por vaidade, faz porque sua aparência externa influencia diretamente sua percepção interna. Vestir-se bem não é para os outros, é para você mesmo, para lembrar a si mesmo que você é alguém digno de respeito. A postura também é tudo. Se você caminha com as costas curvadas, evita o contato visual ou mantém uma expressão de dúvida, você está enviando um sinal de insegurança. Endireite suas costas, levante o olhar, mantenha a calma no rosto. Você não precisa falar alto ou se impor com agressividade. Basta presença. Os estoicos eram mestres nisso. Eles não buscavam atenção, mas sua simples maneira de estar no mundo inspirava respeito. A atitude faz parte da imagem. Não basta estar bem vestido. Você precisa projetar serenidade e controle. Confiança não é gritar ou tentar provar algo, é estar em paz consigo mesmo. Marco Aurélio governou o maior império do mundo com uma tranquilidade imperturbável. Ele não precisava se exibir. Seu comportamento falava por ele. A chave está na constância. Não adianta se arrumar bem um dia e voltar ao desleixo no seguinte. Não se trata de um ato ocasional, mas de um hábito. Cuidar da sua imagem deve ser uma disciplina diária, como treinar a mente ou fortalecer o caráter. Faça um teste. Durante uma semana, cuide da sua aparência com atenção. Você não precisa comprar nada novo. Basta se apresentar bem, se mover com segurança e falar com clareza. Observe como muda a percepção que você tem de si mesmo. Você verá que não é superficialidade, é ordem interna refletida no exterior. Quando você respeita a si mesmo, o mundo percebe. Quando você projeta confiança, as pessoas te tratam com respeito. Não porque elas escolhem isso, mas porque você exige sem dizer uma palavra. A maneira como você se apresenta ao mundo define a maneira como você enfrenta a vida. E os estoicos sabiam disso. Você não pode controlar os outros, mas pode controlar a impressão que transmite. Haja de acordo. Número 4. Pare de culpar os outros pela sua falta de autoestima. Nada muda até que você assuma a responsabilidade pela sua vida. Enquanto você continuar culpando os outros por como se sente, permanecerá preso em uma jaula invisível, uma prisão onde o carcereiro é sua própria mente. Sim, é possível que alguém tenha te machucado. É possível que seus pais não tenham sabido como te amar, que um parceiro tenha te traído, que alguém tenha te humilhado quando você estava mais vulnerável. Mas agora o dano não vem mais deles. Vem da sua decisão de continuar carregando essas feridas. Os estoicos ensinavam que não é o que nos acontece que nos define, mas sim como escolhemos responder a isso. Epicteto foi escravo, mas nunca permitiu que isso dominasse sua mente. Marco Aurélio enfrentou traições e doenças, mas nunca deixou que o ressentimento o consumisse. A diferença entre eles e aqueles que se deixam vencer pela vida
é a responsabilidade. Eles não esperavam que o mundo fosse justo, não esperavam que os outros lhes devolvessem o que lhes foi tirado. Eles simplesmente pegavam o que tinham e construíam algo com isso. A psicologia moderna confirma o que os estoicos já sabiam. Assumir o controle das nossas emoções é a chave para a recuperação e o crescimento. A terapia não busca te fazer reviver o passado, mas sim te ajudar a entender que, embora você não tenha sido responsável pelo que aconteceu com você, é responsável pelo que faz com isso agora. Você não pode voltar no tempo e mudar sua história, mas pode decidir que significado ela terá e como seguirá em frente. Cada vez que você culpa alguém pela sua falta de autoestima, você entrega poder sobre sua vida. É como se você entregasse as chaves da sua mente a eles, permitindo que continuem te controlando à distância. Mas eles já não estão mais aqui. Só restam as correntes que você mesmo continua segurando. Quanto tempo mais você pretende continuar carregando esse peso? Quanto tempo mais você vai continuar repetindo a mesma história na sua cabeça, justificando sua dor em vez de se libertar dela? Perdoar não é absolver aqueles que te machucaram. Não significa que o que fizeram foi certo. Significa que você decide soltar o peso que carrega, porque ele está te destruindo, não a eles. O rancor é um veneno que você toma esperando que o outro sofra, mas que só te consome. Os estoicos entendiam isso perfeitamente. Eles não desperdiçavam energia com ressentimentos inúteis. Sabiam que o passado não pode ser mudado, mas o presente, sim. A criança ferida que você carrega dentro de si já sofreu o suficiente. Ela esperou por anos por justiça, por compreensão, por amor. Mas essa justiça nunca virá de fora. Esse amor não será dado por quem te feriu. É você quem deve dar esse amor. É você quem deve tomar essa criança pela mão e dizer: está tudo bem, agora eu cuido de você. Você não é mais uma criança indefesa. Não precisa continuar esperando que alguém te resgate. Você já é adulto, já tem o poder de se reconstruir. Cada dia que você continua culpando o passado é um dia que você não vive plenamente o presente. Cada desculpa que você usa para justificar sua dor é um freio que impede você de avançar. A vida continua, o tempo não espera, e você decide se continua preso ao que aconteceu ou se toma o controle sobre o que você pode se tornar. Faça isso hoje. Faça isso agora. Solte o ressentimento. Solte a culpa. Solte a história que você tem repetido tantas vezes. Perdoe, não porque eles merecem, mas porque você merece paz. Assuma a responsabilidade total pela sua vida e verá como, naquele instante, o poder retorna a você. E com ele, a liberdade. Número 5. Pare de se criticar. Por que você se trata com tanta dureza? Porque permite que uma voz na sua cabeça repita constantemente que você não é suficiente, que você não fez o certo, que poderia ter sido melhor. Se alguém falasse com você da mesma maneira que você fala consigo mesmo, se um amigo ou até um estranho te atacasse com as mesmas palavras que você usa para se julgar, é provável que você não aceitasse isso. Então, por que você aceita essa crítica quando ela vem de dentro? Marco Aurélio, um dos maiores pensadores estoicos, escreveu em suas meditações: você é mais prejudicial a si mesmo do que os outros jamais foram, pois ninguém jamais poderia te causar tanto dano quanto você mesmo se causa. Pense nisso. Quantas vezes você já parou para realmente valorizar suas conquistas? Quantas vezes você reconheceu o que fez bem, em vez de se concentrar apenas no que acredita estar faltando? A autocrítica é uma arma de dois gumes. Pode ser útil quando nos ajuda a melhorar, quando aponta erros de forma objetiva e construtiva. Mas quando se torna uma tortura diária, ela deixa de ser útil e se transforma em um obstáculo. Epicteto nos lembra que não sofremos pelos eventos em si, mas pela interpretação que fazemos deles. Se cada erro que você comete se torna uma prova de que você não é bom o suficiente, então você está escolhendo uma interpretação que só te causa dor. A ciência também confirma isso. Estudos mostram que as pessoas que praticam a autocompaixão têm níveis mais baixos de ansiedade e depressão. Ao se tratarem com a mesma bondade que ofereceriam a um ente querido, elas desenvolvem uma maior resiliência emocional. É um ciclo positivo. Em vez de ficarem paralisadas pela culpa ou pelo medo de falhar, elas seguem em frente, aprendem e crescem. Mas aqui está a questão importante. Como quebrar o ciclo da autocrítica destrutiva? Primeiro, você precisa entender que essa voz na sua cabeça não é você. É um hábito, um padrão mental que você reforçou com o tempo. Não é a verdade.
É apenas uma história que você contou para si mesmo tantas vezes que acabou acreditando nela. Quando essa voz crítica aparecer, questione-a. Isso é verdade? Há alguma prova real de que você não é bom o suficiente ou é apenas uma percepção distorcida? E se você cometeu um erro, em vez de se castigar, pergunte-se: o que posso aprender com isso? Como posso melhorar sem me afundar na culpa? Sêneca dizia: errar é humano, mas persistir no erro é insensatez. Não se trata de ignorar os erros, mas de enfrentá-los com inteligência e sem autodestruição. O próximo passo é mudar a maneira como você fala consigo mesmo. Em vez de se concentrar apenas no negativo, reconheça o que você faz bem. Não minimize suas conquistas, não as trate como algo sem importância. Pense em todas as vezes que você superou desafios, em tudo o que conseguiu apesar das dificuldades. A gratidão por quem você é e pelo que já fez é um antídoto poderoso contra a autocrítica destrutiva. Lembre-se de que o estoicismo não trata de eliminar emoções, mas de controlá-las e colocá-las no devido lugar. Tratar-se com bondade não é fraqueza. Na verdade, é preciso mais força para ser compassivo consigo mesmo do que para se destruir. Um estoico não é alguém que se pune sem piedade, mas alguém que aprende com cada situação e segue em frente com dignidade e serenidade. Se você parar de se criticar e começar a se tratar com mais respeito e compreensão, verá mudanças profundas na sua vida. Sua confiança crescerá, você enfrentará os desafios com uma mente mais clara e se permitirá avançar sem o peso constante da culpa e da dúvida. A vida já é difícil o suficiente para que você mesmo se torne seu pior inimigo. Então pare de se sabotar. Seja justo consigo mesmo. Seja forte, mas também seja sábio. Trate-se com a mesma bondade que você oferece aos outros. E lembre-se, a maneira como você se trata define a maneira como o mundo te trata. Número 6. Comece hoje, não amanhã. Pare de dizer a si mesmo que começará amanhã. Quantas vezes você já disse que amanhã será o dia em que começará a se cuidar, em que mudará sua mentalidade, em que finalmente fará o que sabe que precisa fazer? E, no entanto, quando o amanhã chega, você encontra outra desculpa, outra distração, outra razão para continuar esperando. Não há mais tempo além do agora. Não há mais oportunidade além deste momento. Marco Aurélio dizia: não haja como se fosse viver 10.000 anos. A morte está à espreita. Enquanto viver, enquanto for possível, seja bom. É um lembrete brutal de que o tempo é limitado e que adiar decisões importantes é um luxo que não podemos nos permitir. Cada vez que você adia o trabalho em si mesmo, dá mais poder aos seus medos e fraquezas. Você não pode continuar esperando o momento perfeito, porque esse momento nunca existirá. A ciência confirma. A procrastinação não apenas atrasa o progresso, mas também enfraquece a autoestima. Quanto mais você adia algo, mais difícil se torna começar. É um ciclo de inação que reforça a insegurança e a falta de confiança. Mas o contrário também é verdade. Quando você toma uma ação imediata, quando dá o primeiro passo sem pensar demais, você cria impulso, gera confiança e percebe que o poder sempre esteve em suas mãos. O estoicismo nos ensina que o único momento que realmente possuímos é o presente. Não temos controle sobre o passado porque ele já se foi. Não temos controle sobre o futuro porque ele ainda não chegou. Mas este momento aqui e agora é nosso, e o que fazemos com ele define quem somos. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você responde a isso que importa. Então responda com ação, responda com decisão, responda deixando de esperar. Faça algo hoje, agora mesmo, que demonstre seu compromisso consigo mesmo. Não precisa ser uma grande mudança. Você não precisa transformar sua vida de um dia para o outro. O importante é se mover, sair da paralisia, provar a si mesmo que é capaz. O que você pode fazer neste exato momento para se aproximar da pessoa que deseja ser? Talvez seja se levantar e fazer exercício, escrever seus pensamentos para clarear sua mente, tomar uma decisão que você tem evitado, parar de se criticar com dureza e começar a se tratar com mais compaixão. Seja o que for, faça agora. Sêneca dizia: enquanto perdemos nosso tempo duvidando e adiando, a vida segue seu caminho. Não continue deixando que o tempo escorra por entre os dedos. Se você quer aprender a se amar, comece hoje. Se você quer melhorar sua vida, comece hoje. Não há um dia perfeito, não há um futuro ideal em que você magicamente se sentirá pronto.
A única maneira de estar pronto é começar, mesmo que você não se sinta preparado. Cada pequena ação conta. Cada vez que você escolhe agir em vez de adiar, reforça a ideia de que tem controle sobre sua vida. E com cada passo que você dá, sua autoestima cresce. Porque a confiança não surge do nada. Ela é construída com ação, com disciplina, com o compromisso diário de não se render ao conforto da inação. Pare de esperar. Não procure mais desculpas. Não se engane dizendo que amanhã será diferente, porque amanhã será igual se você continuar com a mesma mentalidade. Faça algo hoje, agora. Prove que você tem o controle. O futuro não é garantido, mas este momento é. E o que você fizer com ele é o que realmente define sua vida. Número 7. Descubra o que você faz bem e desenvolva isso. Não há caminho melhor para a confiança do que descobrir aquilo em que você é bom e desenvolvê-lo ao máximo. Quando você se concentra no que faz bem, em vez de se fixar no que acredita que lhe falta, você se dá a oportunidade de crescer com direção. É fácil se perder na autocrítica e na comparação com os outros, mas o que realmente importa é o que você faz com o que tem. Você não é uma pessoa sem talentos ou habilidades, talvez apenas ainda não tenha parado para reconhecê-los e explorá-los. Marco Aurélio dizia: olhe dentro de si mesmo, dentro está a fonte do bem, e ela pode brotar incessantemente, sempre que você cavar nela. E é exatamente isso que você deve fazer. Olhar para dentro e encontrar o que já está aí. Você não precisa ser o melhor do mundo em algo para que valha a pena desenvolvê-lo. Você só precisa gostar disso e se comprometer com a melhoria. Pense no que você faz naturalmente bem, nas atividades que você gosta, nas coisas que, quando você as faz, o tempo parece desaparecer. Aí estão pistas sobre quais habilidades e talentos você deve nutrir. A ciência confirma isso. Foi comprovado que, quando as pessoas se concentram em suas forças e trabalham nelas, elas experimentam um aumento na autoestima e um maior senso de propósito. Não é apenas uma questão de ego, mas uma evidência clara. Quando você vê progresso em algo que gosta de fazer, sente que tem o controle sobre sua vida e que é capaz de melhorar. Esse sentimento de competência se traduz em confiança. Mas isso não significa que o simples reconhecimento de seus talentos seja suficiente. Você precisa agir. Se você gosta de escrever, escreva mais. Se você é apaixonado por música, dedique tempo para tocar um instrumento ou compor. Se você é bom em ouvir os outros, talvez possa melhorar suas habilidades de comunicação e liderança. Não subestime o que você gosta de fazer, porque aí pode estar uma chave importante para o seu desenvolvimento pessoal. Sêneca dizia com clareza: a vida sem uma meta é errante. E sua meta pode ser tão simples quanto melhorar, a cada dia, naquilo que você já gosta de fazer. Faça uma lista agora mesmo. Escreva 3 coisas que você gosta de fazer e em que já se sentiu competente. Depois pense em como você pode dedicar mais tempo a essas atividades. Não se trata de buscar a perfeição, mas de se comprometer com o crescimento. Se você sempre gostou de cozinhar, experimente novas receitas. Se gosta de se exercitar, explore diferentes tipos de treinamento. Se você gosta de conversar com as pessoas, aprimore sua capacidade de iniciar e manter boas conversas. Nenhum talento é pequeno quando você trabalha nele com constância. O problema de muitas pessoas é que elas se concentram mais no que não podem fazer do que naquilo que já fazem bem. Passam muito tempo se comparando com os outros, medindo seu valor com base em padrões que não são seus. Mas os estoicos nos lembram que o único que realmente importa é o que podemos controlar. E você pode controlar como investe seu tempo, em que foca sua energia e quais habilidades escolhe aprimorar. Epicteto dizia: não espere que os eventos aconteçam como você quer. Deseje que aconteçam como acontecem e você será feliz. O mesmo se aplica a você. Em vez de desejar ser bom em algo que não lhe interessa, aceite e desenvolva o que você já tem. Conforme você avança, perceberá como sua autoestima muda. Não porque alguém mais o reconheceu, mas porque você mesmo sentirá o progresso. Você verá como, a cada dia, se torna melhor naquilo que faz. E essa sensação de competência lhe dará um propósito. E um propósito claro sempre leva a uma vida mais plena. Você não precisa ser excepcional da noite para o dia. Só precisa começar, focar no seu caminho e melhorar um pouco mais a cada dia. A confiança não vem do desejo, vem da ação.
Faça algo hoje para desenvolver suas habilidades e deixe que o progresso fale por si só. Número 8. Supere o perfeccionismo. O perfeccionismo é uma prisão mental. Faz você acreditar que, se não puder fazer algo perfeitamente, é melhor nem tentar. Impõe um padrão inatingível, enche você de ansiedade e o transforma em seu próprio crítico mais severo. É uma armadilha perigosa porque parece algo positivo. A busca pela excelência, a atenção aos detalhes, o desejo de melhorar. Mas quando se torna uma barreira para a ação, deixa de ser um aliado e se transforma em um inimigo silencioso que destrói sua autoconfiança. Marco Aurélio dizia: não perca mais tempo discutindo sobre o que deve ser um homem bom. Seja um. E isso se aplica ao perfeccionismo. Em vez de analisar e adiar cada passo por medo de que não seja perfeito, simplesmente faça. Você não precisa que tudo seja perfeito. Você precisa avançar. A vida não espera que você esteja pronto, não para que você aperfeiçoe cada detalhe do que faz. Ou você age, ou fica para trás. Estudos mostram que o perfeccionismo está diretamente relacionado ao estresse, à ansiedade e à baixa autoestima. Não porque as pessoas que sofrem com isso sejam incapazes, mas porque nunca sentem que fizeram o suficiente. É um círculo vicioso em que não importa o quanto você trabalhe, nunca se sente satisfeito. E isso destrói a confiança, porque faz você acreditar que está sempre falhando, quando na verdade está progredindo. Sêneca explicou isso perfeitamente. Enquanto perdemos nosso tempo em hesitações e atrasos, a vida segue seu curso. E é exatamente isso que o perfeccionismo faz. Faz você adiar as coisas, faz você sentir que nunca é o momento certo. Você espera estar mais preparado, ter mais informações, sentir-se mais seguro. Mas esse momento nunca chega. Se você esperar pela perfeição antes de começar, nunca começará. E o único erro pior do que fazer algo de maneira imperfeita é não fazer nada. A chave para superar o perfeccionismo não é se contentar com a mediocridade, mas entender que o progresso é mais importante do que a perfeição. Em vez de se perguntar se algo está impecável, pergunte-se se está ajudando você a avançar. Está aproximando você de seus objetivos? Está permitindo que você melhore? Se a resposta for sim, então siga em frente. Você não precisa ser perfeito, precisa melhorar. E a melhoria só é possível se você se permitir cometer erros. Epicteto dizia: se você quer progredir, aceite que parecerá tolo e ignorante em muitas coisas. E isso é verdade. Todo aprendizado envolve momentos desconfortáveis, situações em que você não é o melhor, momentos em que você falha. Mas é isso que faz você crescer. Não há sucesso sem erros, não há progresso sem imperfeição. Quanto mais cedo você aceitar isso, mais rápido irá progredir. Pense em qualquer pessoa que você admira. Um filósofo, um artista, um atleta. Nenhum deles alcançou a excelência da noite para o dia. Eles não ficaram paralisados esperando serem perfeitos antes de agir. Eles agiram, falharam, aprenderam e melhoraram. Se tivessem esperado pela perfeição antes de começar, nunca teriam conquistado nada. Portanto, mude o seu foco. Em vez de se exigir perfeição, exija progresso. Em vez de se perguntar se algo está impecável, pergunte-se se está melhor do que ontem. Não minimize seus avanços só porque não são perfeitos. Cada passo conta. Cada ação, por menor que seja, aproxima você da versão de si mesmo que deseja ser. Faça uma lista de coisas que você tem adiado por medo de que não sejam perfeitas. Escreva. Agora escolha uma e comece a trabalhar nela sem se preocupar se será perfeita ou não. Simplesmente comece. Faça com erros, faça com dúvidas, mas faça. Porque cada ação imperfeita vale mais do que uma ideia perfeita que nunca é executada. O perfeccionismo mata a criatividade, a motivação e o crescimento. Não deixe que ele o paralise. Haja, aprenda, melhore. Mas acima de tudo, siga em frente sem esperar pelo momento perfeito, porque esse momento nunca chegará. O melhor momento para começar foi ontem. O segundo melhor momento é agora. Número 9. Invista em sentir-se bem, não apenas em parecer bem. Pare de viver para o olhar dos outros. Deixe de medir o seu valor com base em como você parece ou em como acha que os outros o percebem. A validação externa é uma miragem que nunca se sacia, porque sempre haverá alguém com um padrão diferente, com uma opinião distinta, com uma expectativa que você nunca conseguirá atender. Mas o bem-estar interno, esse sim,
está sob o seu controle. Sentir-se bem consigo mesmo não depende da aprovação de ninguém. Depende apenas de você. Marco Aurélio dizia: muito pouco é necessário para levar uma vida feliz. Tudo está dentro de você, na sua maneira de pensar. E, no entanto, passamos a vida procurando fora o que só podemos encontrar dentro de nós. Ficamos obcecados com a maneira como os outros nos veem, com a imagem que projetamos, com a necessidade de nos encaixar em padrões que nem sequer escolhemos conscientemente. Mas de que adianta parecer bem se por dentro você está esgotado, ansioso ou vazio? De que serve receber elogios se no silêncio da sua mente você não consegue encontrar paz? A ciência confirma isso. Estudos mostram que a busca constante por validação externa está associada a níveis mais altos de ansiedade, depressão e baixa autoestima. A razão é simples. Quando você baseia seu valor na opinião dos outros, você nunca tem controle real sobre sua felicidade. Você se torna um prisioneiro da percepção alheia, um escravo da imagem que acredita que precisa manter. Mas quando você se concentra em se sentir bem por dentro, em cuidar da sua mente e do seu corpo porque você merece, sem esperar aprovação, você começa a construir uma autoestima sólida e duradoura. Epicteto nos lembra: não busque que os eventos aconteçam como você deseja. Deseje que aconteçam como devem acontecer, e você será feliz. O mesmo se aplica à sua relação consigo mesmo. Não procure que os outros validem você para se sentir bem. Não baseie o seu valor nos elogios, nos likes, na aceitação externa. Concentre-se no que você pode controlar, o seu bem-estar interno. Pergunte-se: o que realmente me faz sentir bem? Quais coisas faço porque me nutrem e quais faço apenas para ser aceito? Comece a investir em sentir-se bem, não superficialmente, mas na essência. Não se trata de deixar de cuidar da sua aparência, mas de garantir que isso não seja a única coisa que importa. Cultive a sua mente, aprenda coisas novas, dedique tempo a atividades que o preencham, em vez de se desgastar na busca interminável por aprovação. A autocompaixão é fundamental. Fale consigo mesmo com gentileza, não com dureza. Você não é uma imagem para ser julgada. Você é uma pessoa em constante evolução. Sêneca dizia: a felicidade é desfrutar do presente sem a dependência ansiosa do futuro. E se você vive esperando a validação dos outros, nunca estará realmente presente. Você estará sempre projetando uma versão de si mesmo que acredita que os outros querem ver. Adote pequenas ações diárias que o façam sentir-se bem por dentro. Não porque o fazem parecer melhor, mas porque o fazem ser melhor. Medite, exercite-se pela saúde e pela energia, não apenas pela estética. Leia algo que nutra a sua mente. Passe tempo sozinho sem sentir que precisa da distração da aprovação externa. Aprenda a gostar da sua própria companhia. A verdadeira confiança não vem de como você parece, mas de como você se sente consigo mesmo quando ninguém está olhando. Quando você investe em sentir-se bem, em vez de apenas parecer bem, algo muda dentro de você. Você percebe que não precisa da aprovação dos outros para se sentir completo. E quando isso acontece, tudo na sua vida começa a fluir de maneira diferente. A ansiedade pela aparência desaparece, a busca por validação perde força, e em seu lugar surge algo muito mais poderoso. A tranquilidade de saber que o seu valor não depende de ninguém além de você. Não espere que o mundo lhe diga que você é suficiente. Diga isso a si mesmo. E não apenas com palavras, mas com ações. Com decisões que reflitam que o seu bem-estar é a sua prioridade. Não viva para impressionar. Viva para estar em paz consigo mesmo. Porque quando isso acontece, tudo o mais deixa de importar. Número 10. Afirmações poderosas. As palavras que você usa para falar consigo mesmo têm mais poder do que você imagina. O que você diz a si mesmo, dia após dia, molda a maneira como você se vê, como você se sente e como você age. Se você repete constantemente que não é suficiente, que não consegue, que não merece, então é exatamente isso que a sua mente irá acreditar. Mas se você mudar esse diálogo interno e começar a se tratar com respeito, confiança e determinação, sua realidade começará a se transformar. Não é mágica, é o resultado da repetição e do foco. Marco Aurélio dizia: sua alma se colore com o tom dos seus pensamentos. Se você repete constantemente afirmações negativas, não é de se surpreender que sua autoestima fique prejudicada. A mente subconsciente não diferencia verdade de mentira.
Ela simplesmente aceita o que você diz repetidamente e o transforma em uma crença. Por isso é essencial escolher bem as palavras que você usa para se definir. Em vez de dizer, não sou bom nisso, diga, estou aprendendo e melhorando a cada dia. Em vez de pensar, nunca vou conseguir o que quero, diga, cada ação que eu tomo me aproxima dos meus objetivos. Não é apenas otimismo, é reprogramação mental. Estudos em programação neurolinguística e psicologia mostram que as afirmações têm um impacto profundo na autoestima e na percepção que uma pessoa tem de si mesma. Quando você repete algo com convicção e consistência, seu cérebro começa a aceitá-lo como uma realidade. É o mesmo princípio que faz com que alguém que repete "sou um fracasso" acabe acreditando nisso, mesmo que a realidade mostre o contrário. Mas o mesmo acontece na direção oposta. Se você repete "sou forte e capaz", com o tempo, sentirá isso como uma verdade absoluta. Epicteto nos lembra: o que importa não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece. E uma das melhores maneiras de mudar sua reação à vida é alterando a narrativa interna com a qual você interpreta o que acontece. Crie afirmações que o fortaleçam, que o façam sentir-se capaz, que o ajudem a ver o melhor em si mesmo. Você não precisa esperar para se sentir bem antes de dizê-las. Na verdade, é justamente quando você menos acredita nelas que mais precisa repeti-las. Diga, tenho a capacidade de enfrentar qualquer desafio. Diga, sou o suficiente exatamente como sou. Diga, eu mereço coisas boas na minha vida. Não porque seja um simples mantra vazio, mas porque ao dizer isso, você está treinando sua mente para vê-lo como uma verdade. A repetição é essencial. Não basta dizer uma afirmação uma vez e esperar que tudo mude. Da mesma forma que você não fica fisicamente forte com um único dia de exercício, você não muda sua mentalidade com uma única afirmação. É um treino. Repita todos os dias em voz alta na frente do espelho. Escreva se for necessário. Cada vez que um pensamento negativo surgir, combata-o com uma afirmação positiva. Se sua mente disser "isso é difícil", responda "tenho a capacidade de aprender e melhorar". Se disser "não sou suficiente", responda "sou valioso pelo que sou, não pelo que realizo". Não se trata de ignorar a realidade, mas de treinar seu cérebro para enxergá-la de uma maneira mais fortalecedora. Sêneca dizia: somos derrotados com mais frequência pela nossa imaginação do que pela realidade. E é exatamente isso que acontece quando permitimos que pensamentos negativos dominem nossa mente. Criamos barreiras que não existem, nos convencemos de que não podemos, de que não somos capazes. Mas quando você usa afirmações poderosas, derruba essas barreiras e começa a ver o que realmente é capaz de fazer. Não porque as palavras tenham poder mágico, mas porque as palavras moldam suas crenças e suas crenças moldam suas ações. Comece hoje. Crie uma lista de afirmações que reflitam a melhor versão de você mesmo. Escreva-as no tempo presente, de maneira clara e positiva. Sou resiliente e forte. Confio em minhas decisões. Cada dia eu cresço e aprendo mais. E repita-as com convicção, porque sua mente acreditará naquilo que você disser com frequência suficiente. Não subestime o poder das palavras. Use esse poder a seu favor e observe como a sua percepção de si mesmo começa a mudar. Número 11. Não se sacrifique pelos outros. O estoicismo nos ensina que nossa principal responsabilidade é com nós mesmos. Não se trata de egoísmo ou de indiferença em relação aos outros, mas de um princípio fundamental. Você não pode dar o que não tem. Se você se sacrifica constantemente pelos outros e negligencia o seu próprio bem-estar, não apenas acaba vazio, como também perde o respeito por si mesmo. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: ame e respeite sua própria mente, pois dela depende sua felicidade. Como você pode se respeitar se permite que as necessidades dos outros estejam sempre acima das suas? O sacrifício constante foi romantizado em muitas culturas. Dizem que ceder, agradar e dar sem limites nos torna pessoas melhores. Mas a realidade é outra. Quando você se acostuma a dar tudo, as pessoas se acostumam a receber sem agradecer. Pior ainda, você começa a medir o seu próprio valor com base no quanto faz pelos outros. Isso é um erro. Sêneca dizia que uma vida sem controle sobre si mesmo é uma vida desperdiçada. E não há desperdício maior do que viver em busca da aprovação externa, esquecendo que a única validação que realmente importa é a que vem de dentro.
Estudos em psicologia moderna confirmam o que os estoicos já sabiam. A falta de limites nos relacionamentos pessoais pode levar a ansiedade, estresse e depressão. Quando você se sacrifica constantemente sem receber nada em troca, sua autoestima enfraquece. Você começa a acreditar que seu valor está condicionado à sua utilidade para os outros. Mas a verdade é que o seu valor não depende do quanto você faz pelos outros. Ele depende de quem você é. As pessoas que realmente valorizam você irão respeitá-lo, mesmo quando você estabelecer limites. Aqueles que tentam manipulá-lo com culpa e exigências apenas o veem como um recurso, não como um ser humano. Epicteto nos lembra que só somos responsáveis pelo que está sob nosso controle, nossos pensamentos, nossas ações, nossas decisões. Não podemos controlar como os outros nos percebem ou como reagem aos nossos limites. Mas podemos decidir como nos tratamos. Se você se abandona para agradar aos outros, está falhando no seu dever mais importante: viver com dignidade e respeito por si mesmo. Dizer não não é um ato de maldade, é um ato de respeito próprio. As pessoas que realmente se importam com você entenderão e respeitarão os seus limites. Aqueles que só estão interessados em explorar sua bondade ficarão irritados, mas esse não é o seu problema. Deixar que essas pessoas se afastem faz parte do processo de purificação em sua vida. Marco Aurélio dizia: não perca mais tempo discutindo sobre o que significa ser um homem bom, seja um. Ser uma pessoa boa não significa se sacrificar até a exaustão. Significa agir com virtude e sabedoria. E a sabedoria nos diz que devemos cuidar de nós mesmos antes de tentar cuidar dos outros. Faça do autocuidado uma prioridade. Não peça permissão para cuidar de si mesmo. A sociedade nos ensinou que colocar-se em primeiro lugar é egoísmo, mas a verdade é que é necessário. Se você não se respeita, ninguém mais o fará. Quando você se valoriza, sua autoestima cresce, e com ela sua capacidade de viver uma vida mais equilibrada e plena. Não confunda amor com sacrifício. O amor genuíno não pede que você se destrua pelos outros. Se alguém exige que você renuncie a si mesmo para provar amor, essa pessoa não o ama, ela o está usando. O estoicismo nos ensina a aceitar a realidade sem resistência. Algumas pessoas irão se afastar quando você parar de se sacrificar por elas. Deixe-as ir. Não perca sua paz tentando manter por perto pessoas que só o valorizam pelo que você oferece. Como dizia Epicteto, ninguém pode te prejudicar sem o seu consentimento. Não dê esse consentimento. Não permita que o sacrifício desnecessário roube sua paz. Viva com intenção. Seja generoso, mas não à custa do seu próprio bem-estar. Ajude os outros, mas não se abandone no processo. A vida é curta demais para ser vivida agradando aos outros enquanto você se negligencia. Escolha com sabedoria onde colocar sua energia e seu tempo. Lembre-se de que só você tem o poder de decidir como viver. E nessa decisão, precisa haver um espaço de honra e respeito por você mesmo. Número 12. Pare de se comparar com a vida dos outros nas redes sociais. As redes sociais transformaram a comparação em um hábito diário. Você desliza o dedo pela tela e vê vidas aparentemente perfeitas. Viagens de sonho, relacionamentos ideais, corpos esculpidos, conquistas constantes. E sem perceber, começa a se perguntar: por que minha vida não é assim? Mas aqui está a verdade. Você não está vendo a realidade, apenas uma versão cuidadosamente editada dela. Marco Aurélio dizia: não perca tempo discutindo como deve ser um homem bom. Seja um. Não desperdice sua energia comparando sua vida com a dos outros. Invista essa energia em construir a vida que você realmente deseja. A comparação é um veneno para a mente. Ela rouba sua paz, faz você se sentir insuficiente e distorce sua percepção da realidade. Sêneca já alertava há séculos: sofremos mais na imaginação do que na realidade. E é exatamente isso que as redes sociais fazem. Fazem você imaginar que os outros têm uma vida perfeita, enquanto você enfrenta desafios reais. Mas o que você não vê é o que está por trás de cada foto perfeita. Você não vê as dúvidas, os medos, as frustrações. Você só vê o que os outros querem mostrar. Estudos em psicologia confirmam o que os estoicos já sabiam. A comparação constante com os outros gera insatisfação e afeta a autoestima. Um estudo sobre o impacto do Instagram na saúde mental mostrou que o uso excessivo da plataforma está diretamente ligado a níveis mais altos de ansiedade e depressão, especialmente entre os jovens. Não é coincidência.
Quando você vê repetidamente imagens de vidas perfeitas, seu cérebro começa a acreditar que sua vida não está à altura. Mas essa comparação é injusta porque você não está comparando realidades. Está comparando sua vida sem filtros com a versão editada da vida dos outros. Epicteto nos lembra que só podemos controlar o que está em nossas mãos. Nossos pensamentos, nossas ações, nossa percepção da realidade. Você não pode controlar o que os outros publicam, mas pode controlar como interpreta isso. Em vez de se sentir inferior pelo que vê nas redes, use a filosofia estoica para treinar sua mente. Sempre que se pegar se comparando com alguém, diga a si mesmo: eu não conheço a luta dessa pessoa, não conheço a história completa dela, só conheço a minha, e isso é o que realmente importa. A solução não é se desconectar completamente das redes sociais, mas sim mudar a forma como você as usa. Seja consciente sobre o que consome. Se você segue contas que só fazem você se sentir mal consigo mesmo, pare de segui-las. Preencha seu feed com conteúdo que o inspire, não com conteúdo que o faça duvidar do seu valor. E acima de tudo, lembre-se de que a vida não se mede em seguidores, curtidas ou comentários. A vida real acontece fora da tela, nos momentos que ninguém publica, nas conversas autênticas, nas vitórias pessoais que não precisam de validação externa. Marco Aurélio também escreveu: se algo externo o perturba, o problema não está na coisa em si, mas no seu julgamento sobre ela. O mesmo vale para as redes sociais. Elas não são ruins por si mesmas. O problema surge quando você dá a elas mais importância do que merecem. Não deixe que imagens editadas determinem como você se sente sobre si mesmo. Não permita que a vida dos outros determine o valor da sua. Quando você para de se comparar, algo poderoso acontece. Você começa a se concentrar em si mesmo, em seu crescimento, em suas próprias metas. Em vez de gastar energia se sentindo inferior, você a usa para melhorar. Você percebe que o seu caminho é único e não precisa se parecer com o de ninguém. Você sente mais paz, mais confiança em si mesmo. Vive mais presente, sem a pressão constante de ter que provar algo para os outros. O estoicismo nos ensina a viver com virtude e razão, a valorizar o que realmente importa. Não permita que uma ilusão digital controle seu bem-estar. Pratique a gratidão pelo que você tem. Trabalhe para melhorar o que deseja e pare de olhar para os lados em busca de validação. Sua vida é sua. Não a compare. Viva-a. Número 13. Cerque-se de pessoas que reforcem sua confiança. As pessoas com quem você convive têm um impacto direto na sua confiança, na sua mentalidade e na forma como você se enxerga. Se você está constantemente em um ambiente onde é desvalorizado, onde cada conquista é minimizada e onde fazem você se sentir insuficiente, mais cedo ou mais tarde essa voz externa se tornará sua própria voz interna. Não há nada mais prejudicial do que estar cercado por um círculo que drena sua energia e faz você duvidar de si mesmo em vez de incentivá-lo a crescer. O estoicismo nos ensina a escolher com sabedoria o que permitimos que influencie nossas vidas. E as pessoas com quem compartilhamos nosso tempo não são exceção. Epicteto dizia que não devemos nos preocupar com coisas que estão fora do nosso controle, mas também nos lembrava que podemos escolher as pessoas com quem dividimos nosso tempo. Se você deseja fortalecer sua confiança, é essencial cercar-se de pessoas que o ajudem a enxergar o seu valor, que reforcem sua capacidade e o incentivem a continuar mesmo quando surgirem momentos de dúvida. Isso não significa buscar apenas pessoas que o elogiem sem motivo, mas sim aquelas que valorizam seu esforço, que o ajudam a ver o seu próprio potencial quando você mesmo não consegue enxergá-lo com clareza. A ciência confirma isso. Estudos sobre apoio social mostram que ter relacionamentos positivos com amigos, familiares e colegas influencia diretamente nossa autoestima. A validação dos outros não deve determinar sua autoconfiança, mas o reforço positivo de quem está ao seu redor pode ser um lembrete constante de sua capacidade. Quando estamos cercados de apoio, nos sentimos mais seguros, mais capazes de correr riscos e de enfrentar desafios com determinação. Por outro lado, quando estamos rodeados de negatividade, nosso cérebro tende a internalizar essas críticas e a nos sabotar de dentro para fora. Um exemplo claro disso é Muhammad Ali. Ele foi um dos atletas mais confiantes da história, mas sua confiança não surgiu do nada. Ao seu redor,
Havia pessoas que acreditavam nele, mesmo nos momentos mais difíceis. Pessoas que o incentivavam a continuar quando a adversidade o colocava à prova. Ali não só trabalhou sua força física e sua técnica, mas também sua mentalidade. E parte dessa força veio do apoio de quem estava ao seu redor. Ter um círculo de pessoas que lembram você do que é capaz de fazer é uma vantagem imensa quando você enfrenta momentos de incerteza. Se você está cercado de pessoas que o criticam constantemente, que sempre encontram defeitos no que você faz e que nunca reconhecem seu progresso, é hora de reconsiderar se essas pessoas realmente devem continuar na sua vida. Não se trata de buscar validação externa para se sentir bem consigo mesmo, mas de entender que as vozes ao seu redor influenciam diretamente a voz que você tem dentro de si. Se você ouve constantemente que não é bom o suficiente, que não tem o necessário para atingir seus objetivos, eventualmente começará a acreditar nisso. E se você permitir que isso aconteça, estará criando barreiras desnecessárias para o seu próprio crescimento. Por outro lado, quando você está cercado de pessoas que enxergam o seu esforço, que reconhecem o seu crescimento e o incentivam a continuar, sua própria mentalidade muda. Você se sente mais capaz, mais confiante para enfrentar desafios sem tanta dúvida. Isso não significa que você sempre receberá palavras de incentivo, porque a verdadeira confiança não depende apenas dos outros, mas estar em um ambiente que reforça o que há de positivo em você faz uma diferença enorme. Avalie as pessoas com quem você compartilha sua vida. Pergunte a si mesmo se elas realmente estão ajudando você a crescer ou se, pelo contrário, estão alimentando suas inseguranças. Se você perceber que há pessoas que constantemente menosprezam seu trabalho, que se concentram apenas no que falta em vez de reconhecer o que você já conquistou, talvez seja hora de estabelecer limites. Você não precisa cortar laços de imediato, mas deve estar consciente de como essas relações afetam você e decidir até que ponto está disposto a permitir que influenciem sua vida. Marco Aurélio dizia que a qualidade de nossa vida depende da qualidade de nossos pensamentos. E esses pensamentos, em grande parte, são moldados por quem nos cerca. Cerque-se de pessoas que o ajudem a fortalecer sua confiança, que o lembrem do que você é capaz de fazer e que o inspirem a continuar avançando. Você não precisa da aprovação de todos, mas merece estar em um ambiente onde seu crescimento seja valorizado e onde sua confiança não seja constantemente atacada. Número 14. Cerque-se de pessoas positivas. As pessoas com quem você convive têm um impacto direto na sua mente, no seu estado emocional e na forma como você se percebe. Se você está constantemente cercado de negatividade, de críticas, de pessoas que só veem problemas e nunca soluções, isso inevitavelmente afetará o seu pensamento. Marco Aurélio dizia: a alma se colore com o tom dos seus pensamentos. Mas não são apenas os seus pensamentos que importam. Os pensamentos de quem está ao seu redor também influenciam profundamente o seu estado de espírito. Se você se cerca de pessimismo, acabará vendo a vida através de uma lente escura. Se você está cercado de pessoas que constantemente desvalorizam suas conquistas, sua confiança será corroída. Não é uma questão de fraqueza, é uma questão de influência. Os estoicos entendiam que o ambiente molda o indivíduo. Sêneca advertia sobre o poder das companhias tóxicas e dizia que devemos ser seletivos com quem permitimos entrar em nossas vidas. A ciência moderna confirma isso. Estudos em psicologia social mostram que relacionamentos positivos aumentam a autoestima e a resiliência emocional. Quando você se cerca de pessoas que o apoiam, que acreditam em você e o impulsionam a ser melhor, sua confiança se fortalece. Por outro lado, quando você permite que pessoas negativas permaneçam em seu círculo, que o criticam constantemente, que drenam sua energia e só veem o lado ruim da vida, mais cedo ou mais tarde isso o afetará. Epicteto dizia: não busque a aprovação dos outros, mas a aprovação da sua própria consciência. Mas isso não significa que você deve se isolar. Significa que você deve estar consciente de quem está influenciando sua vida. Você não pode evitar encontrar pessoas negativas, mas pode escolher o quanto de espaço você dará a elas na sua mente. Você já percebeu como sua energia muda quando passa tempo com alguém que o inspira? E como ela se apaga quando você está com alguém que só reclama? Isso não é coincidência. A energia é contagiosa. Não tenha medo de se afastar de quem não acrescenta nada à sua vida. Você não deve lealdade a quem o enfraquece com pessimismo.
Não é sua responsabilidade carregar o peso emocional dos outros. Alguns podem dizer que isso é egoísmo, mas na verdade é sabedoria. Você não pode salvar ninguém se estiver se afogando. Você não pode crescer se permitir que o impeçam. Não se trata de cortar laços com qualquer pessoa que tenha um dia ruim, mas de reconhecer padrões. Essa pessoa o incentiva ou o limita. Ela o apoia ou faz você duvidar de si mesmo. Você se sente melhor ou pior depois de conversar com ela. O estoicismo nos ensina que nossa mente é nossa fortaleza e que devemos protegê-la. Marco Aurélio falava sobre construir um refúgio interno, um espaço de calma que não pudesse ser invadido pela negatividade externa. Mas isso não significa que você deve se expor desnecessariamente ao caos. Se você tem a oportunidade de se cercar de pessoas que o elevam, por que escolheria o contrário? A vida já tem desafios suficientes para você adicionar obstáculos desnecessários. Cerque-se de pessoas que celebrem suas conquistas sem inveja, que o desafiem a ser melhor sem humilhá-lo, que o ouçam sem julgá-lo. Pessoas que o inspirem a crescer. Porque quando você se cerca desse tipo de energia, tudo muda. Sua autoestima se fortalece. Você se sente mais seguro sobre quem é e sobre o que pode realizar. Não porque busca validação externa, mas porque tem um ambiente que nutre sua confiança em vez de destruí-la. E quando você encontrar essas pessoas, valorize-as. Seja também uma fonte de energia positiva para elas. Boas companhias são uma via de mão dupla. Como dizia Sêneca, a prosperidade revela os sortudos, a adversidade revela os grandes. Cerque-se de pessoas que são grandes não pelo que possuem, mas pela força que transmitem, pela maneira como enfrentam a vida. E se você não encontrar essas pessoas em seu círculo atual, comece a procurá-las. Liberte-se do peso da negatividade e verá como sua vida começará a mudar. Número 15. Saia da sua zona de conforto. O medo do desconhecido é uma ilusão criada pela mente. Acreditamos que precisamos nos sentir prontos antes de agir, que a confiança virá primeiro e a ação depois. Mas isso é um erro. A confiança não é a causa, é a consequência. Marco Aurélio deixou isso claro. Não haja como se fosse viver 10.000 anos. A morte está sobre você. Enquanto viver, enquanto for possível, seja bom. Não há tempo para esperar a perfeição. Não existe um momento ideal. A única maneira de fortalecer sua autoestima é enfrentando aquilo que o incomoda. Sair da zona de conforto não é uma opção se você quer crescer. É uma necessidade. Sêneca falava sobre a importância de se enfrentar às dificuldades voluntariamente. Ele dizia que o homem sábio não espera a vida bater para se tornar forte. Ele mesmo se expõe ao desafio. E hoje a ciência confirma isso. A psicologia do comportamento mostrou que quando enfrentamos o que nos assusta, nosso cérebro se adapta. Aquilo que antes parecia impossível se torna gerenciável. O desconforto inicial dá lugar à maestria. Cada vez que você sai da sua zona de conforto, reforça a ideia de que é capaz. Você não precisa de mais confiança para agir. Você precisa agir para ganhar confiança. Pense em todas as vezes que você evitou algo por medo. Talvez tenha recusado uma oportunidade, adiado uma conversa difícil ou evitado um desafio por medo de fracassar. Mas o que aconteceu depois? O medo desapareceu? Não. Ele ficou ainda maior. A inação reforça a insegurança. Epicteto dizia: não é o que nos acontece que nos faz sofrer, mas a forma como interpretamos o que nos acontece. O problema não é o medo em si, mas a história que você conta a si mesmo sobre ele. Se você mudar essa história, mudará sua vida. O problema é que a mente busca conforto. Ela quer evitar o esforço. Sua mente dirá que ainda não é o momento, que você precisa de mais preparo, que deve esperar até se sentir mais seguro. Mas a segurança não vem antes da ação, ela vem depois. Se você esperar para se sentir pronto, nunca dará o passo. A única maneira de desenvolver confiança é fazendo aquilo que o assusta. A vida não recompensa a passividade. Como dizia Marco Aurélio, faça o que a natureza exige de você. E a natureza do ser humano é crescer, aprender, evoluir. Você não precisa de grandes mudanças para sair da sua zona de conforto. Comece com algo pequeno. Faça aquela ligação que você tem evitado. Dê sua opinião em uma conversa onde normalmente ficaria em silêncio. Inscreva-se naquela aula que o intimida. Qualquer coisa, mas faça. Porque cada pequena vitória muda sua percepção sobre si mesmo. Cada vez que você enfrenta um medo, prova para sua mente que é mais forte do que pensava.
E quando você faz isso repetidamente, sua identidade muda. Você deixa de se ver como alguém limitado e começa a se ver como alguém capaz. Sêneca dizia: a vida é como uma peça de teatro. Não importa quanto tempo dure, mas quão bem é representada. Não desperdice sua vida preso na zona de conforto. A verdadeira satisfação não está em evitar o medo, mas em superá-lo. A sensação de conquista que vem depois de fazer algo que o assustava é incomparável. Essa é a verdadeira confiança, saber que você pode contar consigo mesmo, que não importa o desafio, você encontrará uma maneira de enfrentá-lo. E quando você olhar para trás, perceberá algo poderoso. Tudo o que um dia temeu agora parecerá insignificante. Aquilo que antes o paralisava hoje é apenas parte da sua história. Porque você saiu da sua zona de conforto, porque decidiu agir apesar do medo. E é isso que realmente transforma uma pessoa. A confiança não se encontra, se constrói, e ela é construída com ação. Agora eu quero que você faça algo importante. Vá até os comentários e escreva: hoje renasço com a força de um estoico. Não é só uma frase, é uma decisão. Um lembrete de que hoje começa a sua transformação, de que você está assumindo o controle da sua mente e da sua vida. Escreva isso, grave isso em seu subconsciente e comece a viver com a determinação de um verdadeiro estoico. Se esta mensagem ressoou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E lembre-se, a força não está no que acontece com você, mas em como você escolhe enfrentá-lo. Nos vemos no próximo vídeo.